Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje é segunda-feira, 22 de junho. O inverno começou, mas estamos vivendo um dia lindo de calor. E estamos aqui hoje com um cardápio recheado na nossa live SMC. Hoje não dá para piscar e não dá para tomar água. Nós temos aqui hoje a presença importantíssima do presidente Sérgio Butka, falando sobre vários assuntos importantes. Não dá para perder. Ele vai falar sobre estratégias de manutenção do emprego, quais são os protocolos, as formas de luta pela saúde e segurança dos nossos trabalhadores em tempos de pandemia. E ele vai falar também sobre o futuro pós-pandemia, da economia e da ação sindical. Não dá para piscar e nem tomar água. E nós temos hoje ainda os articulistas. Então, fiquem ligados, não dá para perder nada. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Iniciamos hoje, dia 22 de junho, a live SMC. Para iniciar, nós vamos passar aqui para vocês os dados da pandemia do Covid-19 no Brasil, que infelizmente no sábado atingiu o número de 50 mil óbitos. E nós aqui desejamos força, né? Queremos demonstrar aqui a nossa solidariedade a essas famílias, né, que perderam seus entes queridos. E vamos passar, então, aos números de ontem, dia 21. Ontem, o Brasil teve 17.294 novos casos confirmados, totalizando 1.084.873 pessoas contaminadas pelo Covid-19. Em relação ao óbito, ontem tivemos 632 óbitos, totalizando 50.608 óbitos. Em relação aos indicadores, a taxa de letalidade sobe para 4,7%. A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes chega a 24,1%. A taxa de incidência por 100 mil habitantes vai para 516,2%. Para dar sequência na nossa live SMC, vamos agora aos dados da pandemia do Covid-19 aqui em Curitiba. A Secretaria Municipal de Saúde registrou neste domingo, 21 de junho, mais 7 óbitos de moradores da cidade pelo novo coronavírus, o maior número em 24 horas desde o início da pandemia. Com os 3 casos deste sábado, são 10 vítimas do Covid-19 em um único final de semana. No total, 109 desde 11 de março. Ai, 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 gente. A gente acompanhou aqui pelo jornal, pela grande imprensa. Todos os nossos parques estavam lotados ontem, no domingo. Todos os nossos parques. Pessoas com e sem máscaras, fazendo reuniões, aglomerações e os números apenas subindo. O que mais precisamos fazer? Precisamos ter consciência mais do que nunca. 7 óbitos em apenas um dia. Para nós que levamos 2, 3 meses para chegar em 7 óbitos, é demais. Nós pedimos para a população, pedimos para vocês que estão nos assistindo, para que vão passando essa informação. Vamos fazer uma grande rede de informações, uma grande rede de solidariedade. Passe de um para outro. Se você vê que seu colega está saindo, está se arrumando, está comentando com vocês, ou na rede social que, olha, hoje a vibe vai ser passar o dia no parque. Fale para essa pessoa que, por favor, fique em casa. Abra janelas, assista um filme. Nós estamos em plena pandemia mundial do Covid-19.
onde morreram mais de 50 mil brasileiros. O sul do Brasil estava dando exemplo para o resto do Brasil e até para o resto do mundo. Nós éramos um excelente exemplo para todos. O que está acontecendo conosco? Para onde foi a nossa consciência? Por favor, não vamos deixar chegar às nossas casas, porque já está chegando aos nossos amigos. Nós já estamos numa situação que todos nós conhecemos alguém que está contaminado ou que, infelizmente, já foi a óbito. Por favor, mais que nunca, precisamos ter consciência. Os números de 21 de junho. Descartados foram 2.593. Em investigação, são 415 casos. Confirmados, no total, 2.885 casos. Recuperados, 1.697. O total de óbitos, 109. E agora, os nossos articulistas. Teve o final de semana cheio de informações. Vocês precisam ficar ligados, porque na economia e na política, ai, 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 só notícia quente. Não percam. É com você, Fernando. Boa tarde, Cid. Como está você nessa tarde de segunda-feira ensolarada? Começando a semana, tudo bem com você? Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Bem. Trabalhando, né, também, Claro, porque nós estamos com desafios enormes aí, né, mas fazendo uma caminhada aqui, né, aproveitando que a rua estava muito vazia, né? Que Então eu bom. fiz uma pequena caminhada para Claro, enfrentarmos essa semana aí, né? com Difícil. certeza. E falando nessa semana que inicia agora, Cid, quais são as nossas perspectivas, tá? Do ponto de vista da economia, a gente vê que, de alguma forma, as coisas estão indo para algum lugar, algumas coisas já estão retomando. Então, eu queria ver com você se nós temos, qual é a sua previsão para essa semana em relação, claro, à política econômica macro e também no que afeta aqui diretamente nosso chão de fábrica, que são as nossas negociações aqui no sindicato. É com você, Cid. Perfeito, Gilce. Bom, é o primeiro programa da semana. Acho que é bom a gente dar um panorama geral aí, né? Dessa semana que se inicia. Bom, nós estamos iniciando aí a semana, né? Ainda com os reflexos das decisões da semana passada, que foi a queda dos juros anunciada, né? O PIB, acho que nós tratamos disso, inclusive, na sexta-feira, uma queda do PIB menor do que estava se prevendo para o futuro. Hoje, e nós sempre temos também, nas segundas-feiras, aí a reunião da diretoria do sindicato para definir as ações, né? Então, o que nós tratamos hoje, né? Em termos da parte econômica, né? Primeiro aspecto, certo? Uma recuperação das vendas de carros, tá? Então, nós tivemos aí na primeira... para vocês terem uma ideia, no mês de abril, nós tivemos aí a venda de 56 mil carros somente. Foi uma queda brutal sobre o ano passado, né? De 60% a 70% de queda nas vendas. Em maio, 622 mil carros. Agora, a notícia boa foi que na primeira quinzena de junho, então não é o mês fechado ainda, são os primeiros 15 dias, foram vendidos 51,5 mil carros. Ou seja, quase o montante de todo o mês de abril, né? E muito próximo de todo o mês de maio. Evidente que, se a gente olhar aí, e é isso que ele estava falando, Gilson, para as montadoras, para as empresas de autopeças, para as empresas metalúrgicas também, né? Que, se a gente olhar o comportamento da economia agora sob o fundo do poço, vai ser um crescimento de fato, apesar de que ainda vai guardar uma queda substancial sobre o mesmo período do ano passado, né? Mas é isso que nós estamos apontando, né? As empresas, elas estão olhando com muito pessimismo esses próximos meses. E a economia, no seu todo, quando a gente pega os indicadores, já começa a dar algum sinal de reanimação. Evidente que vamos continuar vivendo num momento de queda
mas é uma queda muito menos acentuada da observada em abril e maio, né? Tanto é que a estimativa é fechar o mês aí com 110 mil veículos emplacados, né? Certo? Então, o dobro do que foi feito em maio e abril, praticamente, né? Mas, assim mesmo, ainda 40% abaixo do de junho do ano passado. Então, o que nós estamos olhando, né? É que, com esses dados, que nós estamos indo para a negociação, e volto sempre nós estamos insistindo nisso, né? Porque as empresas estão iniciando um movimento de demissão, né? E o sindicato está indo com todos esses argumentos, com todos esses dados, com toda a nossa força de mobilização, com a nossa tradição de luta junto aos metalúrgicos, né? Para sustentar que a economia já está amenizando a queda que teve, né? A queda está aí, mas nós estamos já tendo uma amenização dessa queda, né? E que as empresas elas têm que aguardar o desenrolar dos próximos meses para daí sim a gente ver em que patamar que a economia vai estar de fato, porque ainda há muita incerteza, né? Mas não mais estamos no fundo do poço como observado no mês de abril e maio. E isso aconteceu por quê? Né? Porque algumas das coisas que nós trabalhamos muito, que foi o seguinte, por que a economia também agora já está apresentando alguns sinais de pequena recuperação? Por causa do abono emergencial dos R$ 600, que nós brigamos e conquistamos no Congresso, né? Foi os acordos aí para manter o salário líquido dos metalúrgicos, que o sindicato conseguiu, né? Com ganho de 15% acima do que estava na lei, certo? A nossa luta aí para os empréstimos para as empresas, apesar que está muito difícil as empresas, 70% das empresas estão dizendo que não estão tendo acesso a essas linhas de crédito, né? Isso ainda falta realmente acontecer, mas nós também brigamos por isso também, porque as medidas tinham que ser para o trabalhador e para essa pequena e média empresa também. Então, isso tudo aí está amortizando aí o impacto da crise, que foi aquele fundo do poço de abril e maio. Tivemos também o repasse de recursos para os estados e para os municípios também, né, que asseguraram daí o emprego do servidor público, né, o salário do servidor público. Então, vejam, nesta período de pandemia, qual foi o papel fundamental do Sindicato dos Metalúrgicos? Foi a união com os demais sindicatos, com as centrais sindicais, para a gente brigar no Congresso por medidas que amenizassem os impactos da crise. E nós estamos começando a ver pequenos resultados disso. Isto não tira, né, a análise que nós também fazemos da queda da economia. De fato, nós vamos ter aí, em 2020, uma queda do PIB na faixa aí de 6% a 8%. Tá? Mas, sem dúvida alguma, Gilce, se não fossem essas medidas, o PIB estaria caindo em 10%, 12%. Né? Então, assim, temos um quadro hoje com menos perdas, né, que essa crise trouxe do que inicialmente previsto. Tá? Então, acho que é isso. Nós estamos iniciando a semana com algumas, dentro do cenário possível dessa catástrofe toda que nós estamos vivendo, né, a economia começa a rodar. Eu acho que o mês de junho vai trazer alguns indicadores melhores do que o que nós observamos em abril e maio, em que pese, né, a continuidade da pandemia que está aí, das mortes que estão aí, né, e também dessas idas e vindas dos lockouts aí, o lockdown, né, e também o de isolamento parcial que nós estamos observando. Isso é uma boa notícia. Nós estamos precisando de boas notícias para iniciar a semana, porque a gente fechou no sábado 50 mil óbitos pela Covid-19 no Brasil, e foi uma notícia que nos entristeceu muito, porque são perdas, são pessoas. Você é um homem do setor de economia que mexe com números, e quando a gente fica falando o tempo todo, né, em números, e temos que resgatar todos os dias que são pessoas, são mães, pais, filhos, avós, sabe? São familiares, são perdas.
Então, que bom, Cid, que a gente começa com indicadores, porque nós sabemos que esses indicadores que você nos coloca aqui afetam diretamente no chão de fábrica, e nós precisamos disso, de esperança, de saber que tem luz no fundo do túnel. Até amanhã para você, Cid. Te aguardo no mesmo horário. Um grande abraço para você e tenha um bom final de tarde. Boa tarde, João. Como está você? Tudo certo por aí? Tudo Boa certo? tarde, Gilson. Tudo bem com todo mundo aqui em volta. Que bom, então. João, eu preciso de uma análise sua hoje super importante. Nós chegamos a 50 mil óbitos no sábado, infelizmente. Não é o número do qual nos orgulhamos. Sempre repetimos aqui, reiteradas vezes, que não são números, são pessoas, né? São mães, pais, avós, irmãos, tios, tias, família, enfim, que se foram. E esse número, a gravidade da pandemia no Brasil, ela influencia de forma devastadora na nossa economia, na nossa política, na nossa realidade do dia a dia. E eu queria que você fizesse aqui para nós uma análise hoje conjuntural, um pouco mais ampla, juntando esses dados da pandemia, mas também com a prisão do Queiroz, que nós sabemos que mudou, inclusive tem até umas brincadeiras aí no jornal, na imprensa, que finalmente o Flávio conseguiu fazer com que o pai aderisse ao isolamento social. Então é com você, João. Está com você a palavra. O elemento mais grave da situação hoje é a continuidade acelerada da doença dos brasileiros. As 50 e tantas mil mortes, elas são o signo triste desta realidade que deve continuar nos preocupando. Não é hora ainda de relaxamentos, é hora de extrema vigilância e continuidade daquelas medidas que evitariam, no futuro próximo, mais mortes. Mortes que nós lamentamos tristemente, diferente do presidente da República, que fez questão corretamente de ir ao velório de um soldado cujo paraquedas não abriu e morreu num trágico acidente. Não o fez em relação a uma das 50 mil vítimas da doença. Um outro fato extremamente negativo, que é ligado ao avanço da doença e às dificuldades que ela causa, é o silêncio obsequioso sobre a trágica situação dos trabalhadores que precisam de auxílio emergencial. É uma batalha em que o movimento sindical, a está travando sozinho, ou seja, exigindo a continuidade do auxílio de maneira generalizada, incluindo as empresas pequenas e médias, porque é exatamente esse auxílio que dá condições para o isolamento social. Porque isolamento social sem renda não se sustenta, as pessoas precisam comer. Então, é muito importante a continuidade dessa vigilância e exigência para que tenha o fluxo de auxílios emergenciais, incluindo o crédito às empresas. Quanto à superfície da situação, é óbvio que todos nós acompanhamos as peripécias do rolo chamado Queiroz. É um rolo muito enrolado, em que a qualquer momento podem surgir fatos supervenientes, ou seja, o que já está sendo chamado de o Fiat Elba desse caso. Vamos lembrar que o Fiat Elba foi o momento preciso em que se vinculou Collor a PC Faria. Então, espera-se a qualquer momento um Fiat Elba no rolo atual. Esse Fiat Elba pode ser através do próprio Queiroz, da filha do Queiroz, do advogado Vassef, da ex-mulher, eu já nem sei a situação do próprio advogado, ou seja, embora esses fatos sejam emocionantes, atraentes, etc.,
nós devemos acompanhá-los, porém, preocupados sempre com as duas questões essenciais: controlar o avanço da doença, impedir que ela progrida, fortalecer os sistemas públicos de saúde e, ao mesmo tempo, lutar com muita força para garantir imediatamente os auxílios emergenciais, que são devidos por uma questão até de racionalidade social, e, ao mesmo tempo, que a ajuda creditícia às pequenas e médias empresas aconteça. Certo. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma notícia sobre a reunião que aconteceu? Aconteceu a reunião com as centrais e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem? Que você chegou a anunciar? A reunião aconteceu, ela foi muito boa. As centrais tiveram a oportunidade de colocar ao presidente da Câmara a nossa preocupação a respeito do auxílio emergencial, combatendo a tese que temos de esperar a proposta do governo para então reagir. Nós precisamos de uma proposta. E também se destacou a necessidade de reconhecimento do movimento sindical como um movimento relevante e em que o próprio presidente da Câmara fez autocrítica sobre a forma que ele próprio apoiou na época de destruição do movimento sindical através da quebra dos seus recursos financeiros. Não se discutiu, obviamente, uma alternativa evidente, mas ficou constatado esse mal-estar, ou seja, é o fato do movimento, que seria extremamente importante, como está sendo, ter sido praticamente destruído, demolido ou dificultado através da reforma trabalhista. Tá certo. João, vou deixar você, porque você tem uma nova live daqui a 2 minutos, já está atrasado, né? Cheio de compromissos, mas nós voltamos amanhã no mesmo horário. Eu desejo a você uma boa tarde e que amanhã nós tenhamos notícias melhores, que as coisas avancem. Até amanhã, João. Até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau. E agora os nossos comerciais. Como sempre, vocês sabem que não pode passar para frente, porque são os projetos, as ações do sindicato, então não dá para ficar zapeando e correndo, que nem a gente faz lá em casa, quando está assistindo televisão e vê o comercial e pensa, que coisa chata, agora eu não quero. Aqui não é chato, gente, aqui são informações, são serviços que vocês precisam saber, é uma oportunidade para vocês saberem o que o sindicato está oferecendo para vocês. E se faltar alguma coisa, não esqueçam, cimec.com.br/atendimento. É com você, Fernando. A pandemia do Covid-19 continua e milhares de metalúrgicos já estão retornando ao chão de fábrica na Grande Curitiba. Por isso, o sindicato está de olho nesse retorno, principalmente mobilizando os trabalhadores no combate ao coronavírus. O momento exige cuidado redobrado. Já estamos orientando na porta de fábrica e através de lives diárias. E não se esqueça, acesse combateaocovid19.com.br e deixe seu relato sobre como sua empresa está agindo na volta das atividades. Todos contra o Covid-19. Venha para a rede de WhatsApp do sindicato e faça parte da lista VIP do SMC. Notícias, serviços, atividades, trabalho, economia, ações e muito mais. Faça já o seu cadastro em cimec.com.br/zap e fique por dentro. E lembre-se, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se do Covid-19 usando o SMC Pay Venda Segura. Através dele, você realiza o pagamento na rede Fidelidade usando o seu celular sem precisar encostar na maquininha do estabelecimento. Sabemos que todo cuidado agora é pouco, então não fique para trás e use já o seu SMC Pay Venda Segura. Veja como é fácil. Acesse o smcpay.com.br mais o número do seu CPF. Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou. Coloque sua senha SMC Card e pronto. Para maior facilidade, deixe o SMC Pay salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome,
clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione Adicione à tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone Opções e selecione Adicionar à tela de início. Tá vendo como é fácil? Então aproveite e previna-se! Tem dúvidas no trabalho e quer consultar o sindicato? Quer saber mais sobre os serviços, atividades, benefícios e ações? Use nosso atendimento online, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h24. Você acessa pelo site do SMC ou diretamente pelo link cimec.com.br/atendimento. Estamos à disposição para lhe atender. Siga-nos no Facebook e fortaleça a categoria metalúrgica. Cidadania, trabalho, ações inspiradoras, economia, política, serviços, atividades e muito mais. Acesse já facebook.com/metalúrgicos de Curitiba e fique por dentro. E não se esqueça, informação oficial da categoria é com a gente. Delivery na rede Fidelidade é com o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do celular. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto! Confira previamente se o estabelecimento faz a entrega delivery. Todas as farmácias da rede fazem entrega e estão habilitadas para o uso do SMC Pay. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Com o SMC Card, você nunca fica na mão e pode adiantar créditos, que serão descontados posteriormente em sua folha, e usar em qualquer estabelecimento da rede Fidelidade. Assim, as compras básicas de farmácia e supermercado estão garantidas. Veja como é fácil! Acesse o link do SMC Card www.cimec.com.br/créditos, informe seu CPF, informe o valor desejado e selecione o número de parcelas, digite sua senha e clique em confirmar. Pronto! Você já pode aproveitar as inúmeras oportunidades que esperam por você em nossa rede Fidelidade. Portal de combate ao Covid-19. Tudo o que você precisa saber em um só lugar. Orientações, entrevistas, serviços, espaço para denúncias e relatos, últimas notícias e mais. Acesse já cimec.com.br/Covid-19 e fique ligado. E agora chegamos ao momento especial da nossa live. A entrevista especial de hoje é com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Butka, que fala de que forma a pandemia global do Covid-19 impacta o sindicato, as negociações, a saúde, o emprego e qual é o futuro pós-pandemia. Não dá para tomar água e não dá para piscar. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje, quem está nos dando a honra de uma visita aqui, né, de uma participação na live SVC, é o presidente do sindicato, o senhor Sérgio Butka. Tudo bem com você, presidente? Bom dia, Gilson. Tudo bem? Graças a Deus aqui, com a família toda, né? Nós ainda temos a satisfação de dizer que a categoria está bem, são poucos os casos de Covid na categoria, se comparado com outras categorias que nós temos aí no Paraná,
com a categoria da alimentação, que basicamente o setor de frigoríficos tem sido o grande foco de contaminação no estado do Paraná. Com certeza. Presidente, nós atravessamos nesse momento a maior crise sanitária recente da história mundial. Sabemos que ela afeta o mundo do trabalho de uma forma devastadora. Gostaríamos de saber aqui de que forma ela impactou os trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba em relação à saúde. Quais foram as medidas que o sindicato tomou para dar segurança e condições de trabalho para esses trabalhadores? Como sempre, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba foi um dos primeiros sindicatos a nível de Brasil que tomou a iniciativa de já iniciar com as empresas o afastamento dos trabalhadores do chão de fábrica. Essa história dos metalúrgicos em relação à saúde, ela se vem já desde 1987, quando se criou o Departamento de Saúde aqui na categoria. E isso possibilitou essa iniciativa de a gente tomar e afastar os trabalhadores do chão de fábrica, possibilitou que a gente tivesse poucos casos na categoria, e foi um pouco do espelho que nós tivemos em relação ao estado do Paraná. O estado do Paraná é um dos últimos estados que está chegando no pico a pandemia. Nós afastamos, né, essa curva para mais tarde e estamos agora chegando próxima dela. É por isso que nós temos aí diversas iniciativas de negociações com as empresas e também com os municípios. E eu vi na semana passada, inclusive, uma reunião com os prefeitos da Grande Curitiba, que já estão pensando em voltar a tomar algumas medidas em virtude da curva estar muito próxima. E a população e a pressão econômica fez com que alguns municípios abrissem um pouco, né, a guarda no combate ao coronavírus. E agora estão percebendo que é preciso estar antenado, né? Nós temos um inimigo em comum, um inimigo invisível, e que vamos precisar, sim, ficar atentos por um tempo bem maior que a gente imaginou. Não será 2, 3 meses, a gente vai ter que enfrentar esse combate ao coronavírus com 6 meses, com todas as sequelas que vamos ter com a economia, com o emprego, e buscar alternativas com bastante criatividade. Muito bem, presidente. Inclusive, foi notícias nos jornais do Brasil inteiro que esse sindicato, a partir do Departamento de Saúde organizado, fez um dos protocolos mais eficientes para o retorno dos trabalhadores. Isso foi notícia em vários jornais. Presidente, dando sequência aqui à nossa conversa... Só para falar um pouquinho sobre isso, Gilson, ok, não está atrapalhando? Claro. Além de a gente ter feito o protocolo, de trabalharmos ele com as empresas, algumas empresas também já tinham realizado o seu. Hoje nós temos representantes da Comissão Anti-Coronavírus também no Conselho Estadual de Saúde, que é o nosso médico de trabalho, o Dr. Surré, mostra a importância e a credibilidade do trabalho que o sindicato realiza e das pessoas que estão aqui conosco dentro da nossa estrutura. Com certeza, presidente. Então, retomando aqui, no primeiro momento, lá pelo dia 14 e 15 de março, o governo estadual decreta que tem que ter o afastamento. No primeiro momento, o sindicato negocia o afastamento dos trabalhadores, algumas empresas fecharam, outras tiveram rodízio, enfim, para se manter o distanciamento social, porque estamos falando aqui de fábricas, presidente, com milhares de trabalhadores nas linhas de produção. Passado essa fase, lá pelo dia 1º ou 2 de abril, mais ou menos, o governo federal baixa a medida provisória 936, que passa a regulamentar os contratos de trabalho, baixando medidas como redução de jornada e suspensão de contrato. Neste momento, quais foram as ações do sindicato para implementar essas medidas que eram leis, não tinha como fugir,
dentro das empresas. De que forma foi aplicado a medida provisória na categoria metalúrgica da Grande Curitiba? Juntamente com as ações de saúde, nós iniciamos nas principais empresas, que atinge basicamente 70% da população da representação do Sindicato Metalúrgico de Curitiba, que hoje gira em torno de 60 mil trabalhadores, já a negociação e o encaminhamento para o afastamento dos trabalhadores usando a MP 936, seja por redução de jornada com redução salarial, dentro daquela proposta da medida, né, que poderia estar reduzindo 25%, 50% e até 75% dos salários e da jornada. Atentamos a isso, logicamente, com a garantia do salário líquido de cada trabalhador, que foi estendido em praticamente todas as empresas, e também pela suspensão que a MP 936 também possibilita do contrato do trabalho para alguns trabalhadores ou para toda a sua população. A maioria das empresas optou pela redução, onde, logicamente, não dava para ficar todos os trabalhadores afastados. Nós tomamos a iniciativa, na sequência, já no meio desses 60 dias, que foi o prazo que a gente negociou, já começamos a renegociar a continuidade da MP 936 e que isso possibilitou que a gente tenha até hoje algumas empresas ainda, né, abrangidas por esse acordo e por essa medida provisória. Certo. Presidente, no terceiro momento, as empresas retomam, nós estamos terminou no final da semana, no meio da semana passada, o prazo para essa medida provisória, tanto é que ela foi votada no Senado e tornou-se lei, né? Porque ela precisava ser votada e já foi sancionada pelo presidente da República. Vivemos nesse momento um momento de recessão muito grande, onde as empresas estão ameaçando demitir, mesmo sobre a vigência da 936. Nós queremos saber agora quais são as ações, as estratégias do sindicato para proteger esses postos de trabalho, para proteger os empregos dos trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba. Nós diríamos que hoje algumas empresas estão tentando se aproveitar do momento para enxugar seus quadros sem o compromisso social da manutenção do emprego. Por outro lado, nós temos as empresas de pequeno porte e médio porte que realmente terão enormes dificuldades de manter o quadro de empregados dela, porque são as empresas que dependem da produção imediata. Não são empresas de grande porte que muitas vezes têm o ciclo econômico com lucros ou prejuízos, mas que compensam na linha do tempo. Isso não acontece com a pequena e a média empresa, porque ela praticamente depende da produção. Ela não tendo produção, ela certamente não tem condições de pagar os seus empregados. Se o governo não for rápido, se uma das medidas que o governo adote para dar subsídio às empresas e também para os trabalhadores, para colocar esse volume financeiro na mão das empresas e na mão dos trabalhadores, essas empresas vão ter enormes dificuldades. Nós, na semana passada, tivemos conversando com os dois principais sindicatos patronais para saber um pouco deles também o quadro, eles passaram também essa mesma impressão que nós temos e que a busca somente do esforço entre trabalhadores e capital não será possível em virtude de que é necessário um aporte financeiro às empresas. É necessário se manter esses trabalhadores também, né, abrangidos pela MP 936. E a gente vê que o governo está tentando sinalizar já há um bom tempo que não está muito disposto a continuar com a medida 936, apesar de aprovada pelo Senado. E depois dos problemas políticos que aí ele está tendo ainda
está ficando mais difícil e a gente vê que o governo está bastante inseguro. Isso dificulta a gente ter uma ação. O lado bom é que a gente tem um volume de empresas que abrange praticamente aqueles 70% dos nossos trabalhadores, que ainda tem um pouco de gasto. Algumas já estamos negociando para buscarmos alternativas para esse momento. E a ideia, no cronograma do sindicato, é a ideia de a gente explorar todos os subsídios que o governo puder dispor, com a medida 936, outra medida qualquer. Vamos, na sequência, depois dessas medidas, tentar explorar o que temos também na legislação, que já possibilita as negociações, por exemplo, o layoff. O layoff, o Paraná, e nós fizemos o primeiro layoff no Brasil pelo período que a lei tinha sido promulgada, que foi na Renault, lá em 2008. Foi o primeiro layoff no Brasil. Depois, um monte de sindicatos aí buscaram esse caminho, porque isso dá uma tranquilidade ao trabalhador. A empresa também tem os custos diminuídos e também obriga a qualificação dos trabalhadores para que a empresa se torne mais competitiva. Claro, nós temos que dar subsídios às empresas, mas ela tem que dar uma contrapartida para qualificar. Após o layoff, que nós temos na Volkswagen, nesse contrato que fizemos de 5 anos, uma extensão do layoff praticamente durante o contrato todo. Nosso contrato com a Volkswagen termina no ano que vem e todo mês tem alguma turma de trabalhadores em layoff. Isso é uma grande ferramenta, porque a Volkswagen está, desde 2015, se arrastando em busca de novo produto. Trouxe agora, nesse ano e no final do ano passado, um novo produto e acabou levando o azar de ter que enfrentar uma pandemia ainda por cima, onde o mercado despencou. Mas são ações que a gente vai fazer para que a gente mantenha o emprego. Quando não for mais possível, ainda temos PDV, que será uma forma de a gente dar uma sustentação. A grande meta do sindicato e nessas grandes empresas é buscarmos a manutenção do emprego até o final do ano, pelo menos. Acreditamos que até o final do ano a gente consiga, principalmente no setor automotivo, que é o principal foco nosso aqui no Paraná, ter uma reação nas vendas e, com isso, o mercado dar uma aquecida e garantir a sustentação das empresas também e principalmente do emprego dos trabalhadores. Esse vai ser o desafio que a gente tem aqui, é esse desafio que a gente vai estar trabalhando durante o resto do ano, viabilizando e tentando segurar o máximo o emprego. Nós temos visto algumas empresas demitir, onde não foi possível negociar, mas a situação das empresas já eram remitentes de outros problemas econômicos no passado. E isso se agravou agora com as condições que temos ainda. Então, vamos tentar trabalhar, o sindicato está tendo esse foco e é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Ok. Uma última questão aqui, presidente. Estamos falando aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, que é um sindicato extremamente estruturado, em vários momentos é citado nacional e internacionalmente como um dos sindicatos que estabelece os melhores acordos no Brasil. Isso tem a ver com a organização e com a estrutura. Nada vai ficar igual depois da pandemia, isso nós estamos lendo o tempo todo. E com a sua experiência, presidente, qual é o futuro do movimento sindical? Como que vão ser as ações pós-pandemia? Os sindicatos brasileiros, eles têm condições, têm uma união suficiente para enfrentar isso juntos? Como o senhor, com a sua experiência, vê o futuro do movimento sindical brasileiro? São duas coisas que eu vou falar. Não é só sobre o movimento sindical, mas também sobre a economia mundial. A economia mundial já estava se preparando para se reinventar e a gente acompanhou já nos últimos 2 anos, quase 3, o grande objetivo das montadoras a nível global era de começar a investir fortemente no setor automotivo de carros elétricos.
em virtude, logicamente, da poluição que nós enfrentamos, né, e o clima que a todo ano se agrava, né, cada vez temos uma poluição cada vez mais crescente. Isso faz com que a população tenha que entender que se nós fizermos nada, amanhã não teremos um ambiente saudável para sobreviver. E quando a gente fala em ambientes saudáveis, novas doenças irão aparecer, como essa do Covid-19, certamente se não tivermos muita poluição, porque novos vírus mais fortes poderão aparecer dentro da poluição. Então, o mercado econômico, o mercado mundial, ele vai se reinventar e as empresas como um todo já estão encurtando o prazo. Em virtude da grande crise de saúde mundial, as empresas já estão tendo que parar suas fábricas, já estão começando a andar na frente, se reinventar para implantar o carro elétrico a nível global. No setor econômico, é isso que vai acontecer e é o futuro do setor econômico. Nós iremos ver uma transformação tecnológica em todos os setores, desde o setor automotivo, telecomunicações, como um todo, como hoje, né, a gente está fazendo nossas entrevistas aqui de maneira virtual, né, as nossas reuniões com as empresas têm sido de maneira virtual, as nossas conversas com os trabalhadores também têm sido de maneira virtual. Então, quer dizer, nós vamos estar tendo uma ferramenta mais ágil de comunicação, vamos usar mais isso e quem sabe ver menos televisão, ficar menos influenciado com aquilo que a mídia quer que a gente faça e a gente entenda. Até na hora de votar, se usa a mídia para nos dar uma direção e, de maneira inconsciente, a gente acaba votando de maneira errada. Então, isso é muito importante que a gente entenda que vai mudar no setor econômico. Em relação aos sindicatos, o nosso sindicato é um sindicato que se reinventa todo ano. Nós somos defensores já há 20 anos da representação única e pura. O que quer dizer isso? Que nós queremos representar aquele que tiver confiança no sindicato. O nosso dirigente sindical ele tem que ter a obrigação de ter uma credibilidade na confiança desses trabalhadores. O movimento sindical ele vai estar que não fizer as mudanças que tem que ser necessárias, de se organizar na base, de estar presente junto aos trabalhadores, não só de maneira presencial, mas também virtual, com comunicações, usando essa ferramenta da comunicação hoje mais atual, como os aplicativos que nós estamos usando, para que o trabalhador tenha acesso e possa também se reportar e colocar a sua opinião. Não é só a opinião favorável que nós queremos ouvir todas as opiniões. Então, o futuro do movimento sindical, o futuro da economia, terá uma grande transformação. O trabalhador, por outro lado, terá também a oportunidade de escolher os seus representantes mais abertamente para quem ele acha que deve o representar. E, aliás, de uma forma ou de outra, as medidas e as alterações que hoje foram feitas pelo governo, se elas foram atribuladas ou de uma forma meio atropeladas, ela vai nos obrigar ainda mais a agilizar a nossa comunicação e a nossa representação. Onde a gente vai tem que ter uma representação mais imediata, confiável, com credibilidade, estar junto aos trabalhadores para que a gente possa enfrentar essa pandemia, as crises econômicas que são periódicas. Se a gente olhar, a gente tem visto crises econômicas de 5 em 5 anos nos últimos 20 anos. Elas são maiores ou menores, mas elas estão existindo. E se nós tivermos governos que não priorizam a questão econômica, a questão de competitividade, de apoio e de incentivo à indústria brasileira, nós teremos cada vez mais desemprego. E os trabalhadores vão ter que aprender que nós temos que trabalhar com governos que investam na indústria brasileira, no emprego da população, no investimento em novas tecnologias,
no desenvolvimento da tecnologia nossa brasileira. Sem isso, nós ficamos dependentes de outros países, de outras esferas onde eles têm a tecnologia e nós somos obrigados a comprar desses países a peso de ouro essa tecnologia e entregar a eles de maneira muito barata. A única coisa que nós temos de bom hoje no Brasil que é o setor agro, que é a produção de grãos. E logicamente, os minérios que o Brasil tem em abundância, que é entregado para eles também a um preço muito baixo, e depois eles fazem a transformação que tem que fazer e nos entregam com um valor superfaturado. Essa é a nossa realidade. Nós estamos perdendo essa guerra contra a manutenção, a favor da manutenção da indústria brasileira, a favor do desenvolvimento da nossa tecnologia. Os governos não conseguiram e outros não querem fazer, estão mais preocupados com outros investimentos e com outras prioridades. E essas outras prioridades não é o que vai fazer com que o Brasil seja autossuficiente em tecnologia, autossuficiente em emprego e que a gente possa cada vez mais poder ser inserido no mercado internacional com produtos nossos, com tecnologia nossa. Quem não fizer isso vai ficar para trás. E é a população e os trabalhadores que vão pagar um preço muito alto. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui, presidente. Sabemos que sua agenda é apertadíssima. Agradecemos a sua participação e também esperamos que tenha sido só a sua primeira visita aqui à Live SMC, que você possa voltar mais vezes, presidente. Desejamos sucesso na sua... Pode falar. É lógico que a gente vai voltar. E o que a gente quer é que as pessoas também participem na sua live. Ela está muito boa. A live do SMC dá oportunidade que a gente traga novos personagens e que deem também as suas ideias, para que o trabalhador também possa comparar as ideias de outras pessoas e as ideias que nós temos como presidente, que nossa diretoria tem também dentro do sindicato, para que a gente possa ver que todos estão buscando o mesmo caminho do emprego, do crescimento econômico e da sustentabilidade do Brasil. Muito obrigada pela sua participação e nós ficamos aguardando o seu retorno o mais breve possível e desejamos sucesso, que tudo dê certo nas negociações e que tudo fique bem. Muito obrigada. Obrigado a vocês, Gilson. Um abraço a todos os trabalhadores metalúrgicos, e que Deus abençoe todos nós nessa luta e nessa briga grande que a gente tem com o Covid-19. E não esquecendo dos trabalhadores, não vamos afrouxar o nosso isolamento social. Nós precisamos nos garantir que vamos atravessar essa pandemia com isolamento social e não possibilitando com que a gente tenha índices muito grandes, como estamos tendo, de mortalidade, de vítimas ao Covid-19 no Paraná. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós e uma boa semana de trabalho para todo mundo. Ok, muito obrigada. Viu só, gente? Eu nunca engano vocês. Super importante, né? O presidente com uma agenda super apertada, ele deu esse espaço aqui para nós, porque é fundamental que nós, trabalhadoras e trabalhadores, ouçamos a nossa liderança maior para sabermos quais são as ações, porque todos os planos, todas as estratégias que são delineadas aqui pela executiva, pela direção do sindicato, afeta diretamente você aí no chão de fábrica e as consequências vão para a nossa família lá em casa. Então, é super importante que a gente preste muita atenção. Foi bem bacana, né? O presidente deixou aqui informações bem legais, o que ele está pensando, o que ele está vendo no futuro, com toda a sua experiência. E nós precisamos, mais que nunca, estar aqui apoiando o sindicato. É como eu sempre falo, somente trabalhadores e sindicatos juntos é que vamos poder passar e enxergar uma luz bem brilhante, bem cheia de esperança lá do outro lado do túnel, todos nós juntos. Fiquem com Deus, até amanhã. E uma boa jornada para quem vai entrar agora.